Caríssimos alunos e caríssimas alunas, né, discentes deste curso, né, de análise dos demonstrativos financeiros e contábeis, valuation e modelagem financeira. Né? Este é o primeiro vídeo de desenvolvimento, não sei se ele vai ser suficiente para abordar todos os aspectos de análise. Né? Se não for suficiente, eu gravo mais um, não tem problema, até completar o entendimento, para que seja de uma forma abrangente e detalhada, cada um. Né? Conforme dito, né, no vídeo de introdução, né, serão abordadas as principais técnicas de análise demonstrativos contábeis, né, análise com foco em análise vertical, análise horizontal, análise do tamanho comum, análise por índices conscientes. Né. Tem outras que foram citadas lá na introdução, né, que estão disponibilizados nos materiais, os alunos podem ver, mas eu vou focar nessas quatro. Né. E depois, na parte de valuation e modelagem financeira, eu vou focar na análise das sinergias, do goodwill, né, e relacioná-las com essa análise fundamentalista, chamada de análise fundamentalista, análise baseada nessas primeiras análises que eu falei, né, vertical, horizontal, tamanho comum e índices conscientes. Né. Essas quatro análises estão dentro de um grupo chamado de análise fundamentalista. Né, e dependendo do nível, né, que se alcança nessa análise, em alguns cursos até dividem análise fundamentalista 1, análise fundamentalista 2. Na verdade, são as mesmas quatro técnicas de análise, mas são níveis diferentes, né? São etapas diferentes, rigor diferente, para que elas sejam conduzidas. E depois, como foi falado, será abordada a análise de sinergias e de goodwill na parte de valuation e modelagem financeira. Vou começar aqui, né, com base num artigo publicado no Convibra 2023, né, que é justamente sobre a análise, né, dos demonstrativos financeiros e contábeis. Quem quiser pode acessar direto lá, né, nos análises Convibra 2023, ou pode acessar próprios materiais disponíveis. Né, eu já deixei disponibilizado para facilitar, né, para que cada um dos discentes, né, você aluna tenha acesso a ele. Eu vou começar a falar do tópico 2.1, né, que é deste artigo, né, análise vertical, né, é o primeiro tipo de análise de demonstrativos financeiros e contábeis. Vou basear em Alexandre Tafo Neto, que é o principal autor de valuation e modelagem financeira aqui na América Latina. E ele tem livros publicados sobre análise de demonstrativos financeiros e contábeis, por exemplo, o livro dele, né, Análise de Balanço, um livro consagrado, né. Está disponível nas bibliotecas da USP, várias livrarias, né, na web. Né. O que é a análise vertical? A análise vertical, né, é também um processo de comparação, né, expresso em porcentagem, que relaciona uma conta ou um grupo de contas com um valor afim ou relacionável do mesmo demonstrativo. No caso da DRE, você pode pegar, por exemplo, o faturamento de vendas como uma conta-chave, uma conta base de comparação. E aí você vai pegar cada uma das demais contas da DRE e você vai relacioná-la com o faturamento de vendas. Né? Por exemplo, atividades operacionais. Quantos por cento elas são do faturamento? Meu lucro líquido, quantos por cento elas são do faturamento? Né? O valor gasto com tributação representa quantos por cento do faturamento? Se quiser ser mais específico, né, o valor, né, pago de imposto de renda, quanto que é da tributação? O valor pago de ICMS, de ISS, de PIS, COFINS, né, de CSLL, quanto que isso representa em termos percentuais relativos, né, do faturamento das vendas. Isso é a análise vertical da DRE. Né? No balanço patrimonial, comumente se seleciona o ativo total, passivo total e patrimônio líquido como conta-chave. Né? Aí cada uma das contas do ativo você vai ver quanto por cento ele é do ativo total. Cada conta do passivo você vai ver quanto ele representa do passivo total. E cada conta do patrimônio líquido você vai ver quanto ele representa do patrimônio líquido. Então isso é um tipo de análise vertical. Mas você pode selecionar grupo de conta também. Né? Como lá no balanço patrimonial, né, os ativos eles são separados em ativos circulantes e não circulantes, o ativo circulante é um grupo e o não circulante também é um grupo, você pode ver quanto que o ativo circulante representa do ativo total, quanto que o ativo não circulante representa do ativo total. Ou se você quiser quebrar mais ainda, tem divisões, né, o ativo circulante ele pode ser financeiro, ele pode ser operacional, você pode pegar cada um subgrupo, né, do ativo circulante
e ver quanto isso dá do ativo total, né? O mesmo você pode fazer com passivo total. Você pode pegar o passivo circulante em relação ao ativo total, o passivo não circulante em relação ao ativo total. Né? Na DRE dá para fazer isso também. Você pode pegar os gastos, né, fixos, né, que incluem custos fixos e custos variáveis. Custos fixos e despesas fixas em relação ao faturamento de vendas, ou você pode pegar os gastos variáveis, que são todos os custos variáveis e despesas variáveis em relação ao faturamento de vendas. Né? Por exemplo, você pode pegar atividades, né, da operação, atividades não operacionais, assim, né, que são grupos, né, de contas, né, e relacionar com o faturamento das vendas. No item 2.1, né, desse artigo, tem um exemplo, né, que está citado no quadro 7.5, né, lá no livro do Asaf Neto. Né, ele fez uma análise vertical dos balanços da companhia fracasso, é simplesmente uma companhia hipotética, é um nome hipotético, é uma análise hipotética. O que ele fez? Ele pegou, né, um balanço patrimonial, né, de 3 anos, né, o ano X1, X2, X3, pode ser quaisquer anos, e ele pegou grupos de contas, né, ativo circulante, não circulante. Do ativo circulante ele dividiu em ativo realizável a longo prazo, ativo permanente. Do passivo, ele dividiu em passivo circulante e exigível a longo prazo, na antiga nomenclatura, hoje ativo não circulante, né? E o patrimônio líquido. E cada um desses grupos de contas, ele calculou quanto cada um desses grupos de contas equivalia em relação ao ativo total, ao passivo total, ao patrimônio líquido, né? Respectivamente, né? Cada grupo de contas do ativo em relação ao ativo total, cada grupo de contas do passivo em relação ao passivo total e cada conta do patrimônio líquido em relação ao patrimônio líquido. Isso para cada ano, quer dizer, uma tabela só dá para se montar uma análise vertical e comparar a análise vertical, não é uma análise horizontal, não está se comparando no decorrer do tempo. É uma análise vertical feita a cada ano. Mas colocando numa tabela 3 anos, por exemplo, 5 anos, você consegue comparar uma análise vertical de vários anos, mas é uma análise vertical. E ele fez também no quadro 7.6 a análise vertical da DRE, né? Para esses 3 anos também, X1, X2, X3, ele pegou a receita das vendas, né? Como a receita, como a conta-chave, né? E em relação a ela, ele seleciona contas específicas, né? Como CMV, lucro líquido, despesas operacionais, despesas financeiras, resultados operacionais, previsão para depois de renda e resultados líquidos. Cada uma dessas contas ele calculou em relação ao faturamento das vendas, né, na DRE. Foi feita a análise vertical para cada um dos anos e na tabela foi comparada essa análise vertical de cada um dos anos. Não é análise horizontal, é vertical. Agora, a análise horizontal abordada no tópico 2.2, né, do artigo, né, essa análise horizontal, ela sim, ela faz uma comparação entre valores, né, de contas ou grupos de contas, né, dos demonstrativos financeiros no decorrer do tempo. Então você não vai comparar a conta em relação a uma conta-chave no mesmo ano. Você vai comparar uma conta no decorrer do tempo. Como é que essa conta é lá em 2000, agora, no ano seguinte até chegar esse ano. Né? Como é que é a evolução dessa conta, né? Nos últimos 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Então, isso é análise horizontal, no decorrer do tempo. Por exemplo, a Asaf Neto, né, no seu livro Análise de Balanço, ele faz uma análise horizontal fictícia, né, hipotética, apenas para ilustrar, né, para ficar claro o que vem a ser uma análise horizontal, como ela é conduzida. Por exemplo, ele pegou as vendas, faturamento de vendas. Qual foi o faturamento de vendas no ano X5? E no ano X6? E no ano X7? E no ano X8? Qual foi o aumento das vendas de X5 para X6? De X6 para X7? De X7 para X8? É essa a lógica, né? Houve um aumento das vendas de um ano para o outro? Houve uma redução das vendas de um ano para o outro? Se houve aumento, quais foram as contas que impactaram esse aumento? Se houve um decrescimento, quais foram as contas que impactaram esse decrescimento?
as contas que impactaram o aumento, elas são contas que podem ser potencializadas para gerar ainda mais aumento. As contas que geraram um decrescimento são contas que refletem problemas operacionais, estruturais da empresa, né, estratégicos, né, que podem ser corrigidos para que o decrescimento se torne crescimento. Será que houveram variáveis macroeconômicas que interferiram nesse aumento das vendas ou decrescimento das vendas? Lembrando que as variáveis macroeconômicas não são controláveis, né, pela empresa. As variáveis microeconômicas do setor e da empresa, isso é controlável, né, mas as macroeconômicas não são. Então, é preciso apontar, né, se houve aumento ou diminuição de um ano para o outro, né, as contas que impactaram este aumento ou decrescimento e como potencializar as contas que impactaram o crescimento e corrigir as contas que, né, impactaram o decrescimento, causaram. Eu falo impactaram porque causaram. Uma outra conta que a Safineta avaliou nessa análise horizontal foi a conta lucro. Qual foi o lucro em X5, lucro em X6, lucro em X7, lucro em X8? Houve aumento ou redução de um ano para o outro? E quais as contas que causaram esse aumento ou redução no lucro? Né? Então, somente essas duas contas, só para se entender, né? Para ficar bem claro, né? Como é que se faz, por exemplo, para se calcular se houve um aumento ou redução das vendas de X5 para X6? Bom, você vai pegar o total de vendas de X6 e vai dividir pelo total de vendas de X5. O resultado, que vai ser um termo percentual, né, um termo com vírgulas, né, você vai multiplicar por 100 para dar um percentual. Vamos supor que deu 0,957. Aí você multiplica por 100 e deu 95,7. Então significa que o total de vendas de X6 ele foi 95,7% de X7, ou seja, houve uma redução aí de 4,3% de X5 para X6. Correto? Aí precisa apontar quais foram as causas desse crescimento e crescimento. As causas não são discutidas por Alexandre Safinetto nesse trabalho da coluna, porque o foco dele foi ilustrar como que é realizada uma análise horizontal. E não para o objetivo dele não foi apurar quais as causas disso, como corrigir causas, né, de redução das vendas e potencializar causas de aumento das vendas. Não foi esse o objetivo. Como é que se calcula, por exemplo, se houve crescimento ou decrescimento do lucro líquido de X5 para X6? Você pega o seu lucro líquido, né, de X6 e divide pelo seu lucro líquido de X5. O resultado você multiplica por 100. Na tabela de Safinetto, houve o resultado 75,2. Ou seja, se o resultado de X5, de X6, ele representa 75,2% de X5, significa que houve uma redução de 24,8% de X5 para X6. O mesmo foi feito, né, de X6 para X7 e X7 para 8, seguindo essa mesma lógica. E apresentado por Safinetto no seu livro. Essa é a análise horizontal, né? Agora, a análise do tamanho comum. A análise do tamanho comum é uma análise muito simples de calcular, muito simples de aplicar, e ela é muito utilizada pelos gestores, né? Ela consiste, por exemplo, em pegar todos os itens de uma demonstração de resultados, por exemplo, e dividir pelas vendas, e todos os itens do balanço patrimonial e dividir pelo total do ativo. Dessa forma, uma demonstração de resultado do tamanho comum mostra cada item como uma percentagem do ativo total. Essa análise do tamanho comum pode até parecer igual lá do análise vertical, né? Ela se parece. Por quê? Porque na análise vertical, lembra que a gente pega uma conta específica ou um grupo de contas específico, né, e relaciona com uma conta-chave que você selecionou no começo. Né? Só que no caso da análise vertical, você pode selecionar uma conta que é chave. Você pega uma conta com relevância, você seleciona a conta-chave e depois você seleciona qualquer outra conta ou grupo de contas, né, do critério que for mais útil para o seu setor, para a sua empresa, e relaciona com essa conta-chave. Né? Mas na análise do tamanho comum, não.
Na análise comum já é definida qual é a conta-chave do balanço patrimonial, é o ativo. Então, todas as contas do balanço patrimonial são divididas pelo ativo. Essa é a conta-chave. E na DRE, a conta-chave são as vendas, o faturamento de vendas. Então, todos os itens da DRE são divididos pelas vendas. Então, essa é a diferença da análise comum da análise vertical. Mas, de regra, poderíamos falar, né, que a análise comum seria um tipo, né, de uma análise vertical, só que com uma conta-chave pré-definida, né, e que todos os itens da demonstração são divididos por essa conta-chave. Né? Aí, por exemplo, Reagan e Wright, né, eles, ilustrando esse tipo de análise do tamanho comum, né, eles apresentam uma empresa hipotética, Microdire, né, e para fazer uma análise do tamanho comum. Eles selecionam os anos de 2009, 2010, 2011, né? Aí eles têm lá a receita líquida, que é a receita líquida de vendas. Na verdade, o correto é pegar a receita bruta, né, que é o faturamento das vendas. Mas ele começou com a receita líquida das vendas, não deixa de ser venda, né? O termo genérico é venda, do mesmo jeito. Que é a conta-chave, ou seja, representa 100% da DRE. Aí ele selecionou as contas, todas as contas da DRE dele, e colocou cada uma das contas em termos percentuais em relação à receita das vendas. E no caso do balanço patrimonial, a conta-chave é o ativo, como falado, ele selecionou cada uma das contas e calculou isso em relação ao ativo total. E o mesmo foi feito com passivo e patrimônio líquido. Agora, o quarto tipo de análise, né, que está dentro da análise fundamentalista, que é o quarto tipo principal de análise financeira e contábil, é a análise por índices ou consciências. Né? Eu me baseio em Alexandre Safineto, novamente, né? Que ele define essa análise por índices conscientes como sendo a análise da estrutura financeira de uma empresa que envolve o estudo de um conjunto de indicadores operacionais que refletem todas as decisões tomadas com relação ao capital de giro e seu equilíbrio financeiro. Essa é a definição de Alexandre Safineto. Os indicadores ou quocientes, eles podem ser divididos em microeconômicos ou microfinanceiros. Né? De uma forma, no vídeo de introdução eu falei lá, macroeconômicos e na verdade microeconômicos. Na verdade não, o macroeconômico são variáveis fora da empresa, né? Por exemplo, inflação, PIB, taxa de juros, né? Enfim, não. Então, na verdade, corrigindo aqui, os índices conscientes são classificados em microfinanceiros ou microeconômicos, mas micro dentro da empresa e do setor, não é fora. Né? Os indicadores ou quocientes microfinanceiros são, eu vou citar aqui, né, está no artigo, né, e eu vou detalhar um pouquinho cada um, porque esse é o objetivo desse vídeo de desenvolvimento, né, faz todo sentido detalhar cada um. A liquidez geral, ela é o ativo circulante mais o ativo realizado a longo prazo, dividido pela soma de passivo circulante mais passivo não circulante. A liquidez seca, ela é o ativo circulante extraindo seu estoque, dividido pelo passivo circulante. A liquidez corrente é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Né? Lembrando que ativo circulante é o ativo de curto prazo, né? É aquele ativo que ele representa direitos, né, direitos, valores, né, líquidos, né, dentro do período de um ano, né, do mesmo exercício financeiro contábil, né? Então, os direitos que são pagos, vendas que são recebidas, né, dentro do mesmo exercício financeiro estão no ativo circulante. O não circulante são os a longo prazo, do exercício seguinte em diante. Né? O passivo circulante se refere às obrigações do curto prazo, ou seja, as obrigações do ano corrente, né? do atual exercício fiscal, financeiro. E o passivo circulante são obrigações contraídas para serem pagas no ano seguinte, né, no exercício seguinte. A liquidez imediata seria a disponibilidade, essa disponibilidade que tem no caixa ou em bancos, né, seja conta corrente, conta garantida, conta poupança, né,
e dividido pelo passivo circulante. A imobilização do ativo não circulante seria ativo não circulante dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. A capacidade de endividamento, CE, é o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante vezes 100. Endividamento geral, é igual o capital terceiro dividido pela soma capital terceiro mais capital próprio vezes 100. Que isso também é igual o passivo circulante mais passivo não circulante dividido pela soma passivo circulante mais passivo não circulante mais patrimônio líquido vezes 100. A capacidade total de capital próprio é o capital terceiro sobre o capital próprio. O prazo médio de estocagem é o estoque médio dividido pelo custo médio de custo de mercadorias vendidas, médio, vezes 100. Prazo médio de recebimento de vendas é a conta clientes, dividido pela receita de vendas, vezes 360 dias. Prazo médio de pagamento das compras é o fornecedor, dividido por compras, vezes 360 dias. A posição relativa é o prazo médio de recebimento de vendas sobre o prazo médio de pagamento de compras. A posição de atividades é o prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento de vendas dividido pelo prazo médio de pagamento de compras. O índice de endividamento é o passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo ativo total. O índice de dívida do patrimônio é o passivo circulante mais passivo não circulante dividido entre parênteses, o ativo total diminuído de passivo circulante e passivo não circulante. O índice de endividamento de mercado é o passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo ativo total mais o valor de mercado do patrimônio. O índice de cobertura de juros, ICJ, é o EBIT dividido por despesas com juros. O índice de cobertura do EBITDA é igual ao EBITDA mais pagamento de arrendamento, isso dividido pela soma juros mais pagamento principal mais pagamento de arrendamento. O ponto de equilíbrio operacional é igual ao custo, são os custos fixos divididos pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio econômico é os custos fixos mais o retorno desejado e essa soma dividida pela margem unitária. O ponto de equilíbrio financeiro são os custos fixos menos a depreciação dividido pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio contábil são os custos fixos divididos pela margem de contribuição unitária. E o que seria essa margem de contribuição unitária dos 3 pontos de equilíbrio? É o preço de venda menos o custo de venda. E necessidade de capital de giro é o ativo operacional menos o passivo operacional. Uma nota geral da empresa seria 0,4 ou 40%, vezes o NE mais 0,2 ou 20% vezes o NL mais 0,4 ou 40% vezes NR, sendo NE nota de estrutura, NL nota de liquidez e NR nota de rentabilidade. Detalhando, NE nota de estrutura 10% do índice de rotatividade do não circulante e a nota de liquidez, que é o NL, é 30% da liquidez geral, 50% da liquidez corrente e 20% da liquidez seca. E a nota de rentabilidade NR seria 20% do giro do ativo, mais 10% da margem líquida, mais 10% da rotatividade do ativo, mais 60% da rotatividade do patrimônio líquido. A nota geral da empresa seria 30% da nota de liquidez, mais 40% da nota de rentabilidade, mais 30% da nota de estrutura. Esses são os indicadores de A a Z, microfinanceiros. Bastante. Não deu para detalhar aqui como que é interpretado cada índice. Mas não é difícil, é super simples de interpretar, a maior parte desses indicadores, tirando aqueles indicadores das atividades, que é dado em dias, a maior parte é dados em termos percentuais, Quando dá 1 significa 100%, quer dizer que o numerador é igual ao denominador, Uma conta que está sendo avaliada em relação a uma segunda, elas são iguais.
Quando o valor dá maior que 1, quer dizer que é acima de 100%, quer dizer que o numerador é maior que o denominador, quer dizer que uma conta que está sendo avaliada em relação à outra, ela teve um aumento, né? E se o valor é menor que 1, quer dizer que o numerador é menor que o denominador, quer dizer que uma conta avaliada em relação a uma outra, ela teve uma redução. Né? Então isso vale para quaisquer indicadores. Você está avaliando, né, ativo circulante sobre passivo circulante. Se deu 1, quer dizer que ativo circulante é igual ao passivo circulante. Se o ativo circulante dividido por passivo circulante deu menor que 1, né, significa que que o ativo circulante ele é menor do que o passivo circulante. Né? E isso pode representar uma redução do ativo circulante do ano anterior para esse. Ou não. Ele pode ter aumentado a relação do ano passado do ano anterior para esse, mas ainda assim ser menor que o passivo circulante. Mas quer dizer, o numerador ele é menor que o denominador. Se o ativo circulante dividido pelo passivo circulante ele for, por exemplo, 0,75, ou seja, 75%, significa que para cada R$1 do passivo circulante, né, existe, né, a recuperação de 0,75% disso, né, ou seja, 75 centavos. Para cada R$1 de passivo circulante, a empresa tem 75 centavos de ativo circulante. Se o ativo circulante dividido pelo patrimônio, pelo passivo circulante for 1,25, significa que para cada R$1 do passivo circulante, a empresa tem R$1,25 de ativo circulante. Né? E esses números, para avaliar se cada valor é positivo, negativo, ou se está dentro de uma média, aí pode-se consultar a liberdade de balanço de ASAFNet, né? Ou é uma busca simples. Né? O Google tem como interpretar isso, qualquer livro de análise contábil e financeira tem as interpretações dos indicadores, é super fácil interpretar cada um desses indicadores. Esse tópico aqui atual, eu estou apenas apresentando quais são os principais indicadores ou quocientes utilizados nesse tipo de análise. Os indicadores do quociente microeconômico são giro do ativo, que são vendas sobre ativo total, margem de EBITDA, que é igual a EBITDA sobre receita líquida, rentabilidade do PL, é o ROI, né? É igual ao lucro líquido sobre patrimônio líquido, a rentabilidade do ativo, que é o ROI, que é igual ao lucro líquido sobre ativo total, a margem de vendas, que é igual a lucro líquido sobre vendas, o grau de alavancagem financeira, GAF, que é igual ao ROE sobre ROI, a taxa de crescimento do lucro líquido, que é o payout, né, que é igual a dividendos sobre lucro líquido, o lucro por ação, que é igual ao lucro líquido sobre o número de ações, o valor patrimonial da ação, VPA, que é o PL sobre o número de ações, o índice de preço-lucro, que é o valor patrimonial da ação dividido pelo lucro por ação, o índice de preço fluxo de caixa, que é o valor patrimonial da ação dividido pelo fluxo de caixa por ação, o índice de valor de mercado, valor contábil, que é igual ao preço de mercado por ação dividido pelo valor patrimonial da ação, o grau de alavancagem operacional, GAO, que é igual à variação AGIR, em termos percentuais, dividido pela variação de receita das vendas, também em termos percentuais. E também temos o modelo Altman e o modelo Canis. Então, quer dizer, bastante também, são muitos indicadores ou quocientes microeconômicos, né? Cada um possui sua forma de ser interpretado. E todos esses indicadores, eles são úteis para avaliar, né, os demonstrativos financeiros contábeis, todos eles. Mas assim, é necessário, né, aplicar todos esses indicadores para fazer uma análise financeira contábil dos demonstrativos? Não, não é. Normalmente as empresas nem conhecem tudo isso de indicadores quocientes. Eu só quis apresentar o máximo possível de indicadores aqui, existem até outros que não foram citados aqui. Se a gente pega uma dissertação, mestrado, até doutorado, falando de análise financeira contábil, existem muitos outros indicadores ou quocientes que não foram citados aqui. Normalmente as empresas, elas aplicam os 4 índices de liquidez, os índices de atividade, os índices de rentabilidade, né? E os pontos de equilíbrio são muito bem aplicados. Esses indicadores aqui de nota geral das empresas não são aplicados, né?
giro do ativo bem aplicado, ROI, né, as margens, né, de vendas, tanto margem líquida, margem operacional, margem bruta, né, grau de alavancagem financeira, operacional, margem total, isso é aplicado. Sociedades, a nossa sociedade por ações costuma aplicar lucro por ação, valor patrimonial de ação, mas nem todos esses indicadores são aplicados. Normalmente as empresas nem conhecem todos esses tipos de indicadores. Então, essa foi uma recapitulação e, ao mesmo tempo, um detalhamento, né, das 4 principais análises, né, que compõem a análise fundamentalista, né, aplicadas pelas empresas para se fazer uma análise financeira e contábil. Né. Agora, vamos analisar como é que é feita a análise de sinergias e goodwill, né, num processo de valuation e modelagem financeira. Eu deixei o TCC que eu apresentei no MBA em Finanças e Controladoria na USP, exato, ano passado, para consulta de você aluno, você aluna. Neste artigo, né, do TCC, foram abordadas as sinergias bancárias. Né? Foi aplicado o método do fluxo de caixa descontado, né, para se calcular o valor de 2 bancos públicos brasileiros, eles separados. Né, depois foram criados 3 cenários para a combinação desses bancos, um cenário pessimista, um cenário realista e um otimista. E em cada um desses cenários, né, os valores da DRE e o balanço patrimonial desses bancos foram projetados pela projeção de 10 anos e foram trazidos ao valor presente para se calcular o equity value combinado de cada um dos cenários dos 3. E por último foi feito o cenário final, né, que é para calcular o equity value combinado, o goodwill combinado, sinergias combinadas deles, uma síntese geral. Né? O objetivo desse trabalho foi avaliar se numa fusão hipotética de 2 bancos brasileiros, se isso gera valor ou não. E se gera valor, se isso está coerente e consistente com a literatura, com a realidade. Né? A literatura, grande parte dela, até a maior parte dela, fala que uma fusão ou aquisição não necessariamente gera valor. Né? Na verdade, quando se compara o valor de ações após fusões e aquisições no setor bancário e compara-se com o valor dessas mesmas ações antes da fusão ou aquisição, não se averigua agregação, valor. Na verdade, averigua-se o contrário, percebe que o valor das ações tem que até diminuir. Aí esses autores, com base nesses resultados, concluem que fusão e aquisição não gera valor. Só que, a meu ver, seria muito forte falar, com base nesse tipo de análise, apenas das ações, né, porque o valor das ações diminuiu após a fusão ou aquisição, falar que a fusão ou aquisição gera valor. Aí eu pergunto, então por que as empresas investem tanto em fusões e aquisições se não gera valor? Se não gerasse valor, não tinha nem sentido 2 empresas se juntarem. Né? Se juntam porque tem valor. Seja financeiro, estrutural, operacional, sinergias gerenciais, culturais, né? Mas tem valor. Se não tem valor, qual é o sentido de fundir, qual é o sentido de adquirir? Claro que tem valor. Então, baseado nessas premissas, eu falei assim, não, vou fazer uma simulação, né, computacional, né, uma modelagem financeira, aplicar o valuation, né, com DR e balanço patrimonial, usando dados reais, 2 balanços públicos brasileiros, vou fazer uma simulação da fusão entre eles e vamos conduzir bem essa análise, esse valuation, os resultados que falem por si só, né? Se gera valor ou se não gera. Mas os resultados foram impressionantes, né? Foram várias tabelas, né, utilizadas nesse TCC que apontaram, que deixaram conclusões, achados significativos que podem, né, mudar, né, a conclusão gerada por muitos outros trabalhos, né, dizendo que fusão e aquisição não gera valor. E na verdade ela pode gerar valor sim, pode gerar sim. Né? Na verdade, tem trabalho já afirmando que fusão e aquisição não necessariamente faz perder valor, não necessariamente deixa de agregar valor. Né? Embora esses autores não afirmem categoricamente que fusão e aquisições geram valor. Né? Mas esse meu trabalho ele traz à luz de que sim, fusão e aquisição pode gerar valor. Né? Os 3 cenários eles apontam para essa possibilidade. Né? Eu calculei o valor de cada um dos bancos sem as sinergias, né,
avaliei esse valor calculado, né, comparei com o valor de mercado deles, e o valor de ambos os bancos eles foram próximos do valor de mercado, mostrando que os resultados são coerentes para o setor e coerentes com o que a literatura fala sobre o setor bancário. E depois fiz a fusão hipotética deles, né, para ver quanto que dava. Né. O goodwill, tanto do banco 1 quanto do banco 2, é negativo, isso mostra grande alavancagem do setor, isso é comum. Né, os bancos eles são bastante endividados, eles contraem muitos empréstimos, muitos lançamentos. Né, então o goodwill está relacionado com o grau de alavancagem dos bancos. E se o goodwill individual ele é negativo, necessariamente o combinado também é. Tá? O goodwill combinado ele é negativo também. Né? É raro quando o goodwill individual é negativo e o combinado negativo. Porque esses dois bancos, é só imaginar, dois bancos, né, individuais, eles têm um alto grau de alavancagem de cada um. Quando você junta os dois, a alavancagem dos dois é uma fusão da alavancagem dos individuais. Então a alavancagem é maior. Né? Se você funde 3, 4, 5 anos, os resultados são esses mesmos. Eu ainda não fundi 3, 4, 5 anos hipoteticamente. Pretendo fazer isso ainda. Não só no setor bancário, mas em outros setores, né? Para poder comparar os resultados. Né? De 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos, 5 bancos, 2 para o mercado, 3 para o mercado, 4 para o mercado. E fazer isso em vários setores para poder fazer uma comparação. Né? É o meu objetivo no mestrado agora, fazer isso. Né? Mas esse trabalho ele foi bastante interessante. Né? As sinergias geradas elas eram positivas nos 3 cenários e o goodwill negativo nos 3 cenários. Como interpretar isso? Sinergias e goodwill. As sinergias geradas significa que a operação é viável em termos financeiros. É como, por exemplo, você pega um projeto de investimento e o VPL é positivo. Se o VPL é positivo, quer dizer que o projeto é viável. Ele por si só, para muitos autores, inclusive para a Alexandre Safinés, se o VPL é positivo, você não precisaria nem calcular os outros. Né? A gente calcula por praxe, né? Calcula por PBX simples, PBX contados, né? E outras métricas lá, mas comumente esses autores, até o próprio Alexandre Safinés ele defende, que ele decide se houver discrepância nos resultados, né? Por exemplo, se o VPL indicar que o projeto é viável financeiramente e outros métodos indicar que é inviável, ele decide com base no VPL e não em outras métricas. Ele decide pelo VPL porque o VPL é um valor absoluto. E ele prefere se basear no valor absoluto positivo que no valor que é relativo, seja ele positivo ou negativo, seja um ROI, um ROI, ROE, né? Um ROA, né? Então, independentemente das outras métricas, né, a Alexandre Safinés e outros autores defendem decidir pelo VPL. No caso das sinergias geradas, as sinergias geradas positivas têm a mesma interpretação do VPL. VPL positivo, projeto financeiramente viável. Sinergias positivas também, projeto financeiramente viável. Independentemente se o goodwill dá positivo ou negativo. No caso específico do setor bancário, ele dá negativo por causa do alto grau de alavancagem. Se selecionar empresas de um setor que tem um alto grau de alavancamento, o goodwill vai dar negativo. Se o grau de alavancamento ele for bem pequeno, então ele vai dar reduzido ou até positivo. Né? Mas independentemente se ele dá positivo ou negativo, para se avaliar se o valuation ele é viável ou não no sentido financeiro, a métrica principal são as sinergias. Se as sinergias forem positivas é porque gera valor. Tá? Então, assim, após fazer um cruzamento, né, analisando as sinergias geradas e o goodwill combinado nesses 3 cenários dos 2 bancos, né, as conclusões, né, elas corroboraram que nos 3 cenários apontam para a possibilidade de geração de valor por meio de uma fusão. Tá? Digo de nota, né, que eu falei que essa simulação computacional, né, da fusão hipotética dos bancos públicos brasileiros, ela foi feita com base no fluxo de caixa descontado. Sim, mas o fluxo de caixa descontado ele se subdivide em alguns outros tipos, né, que se pode calcular. Né? Pode, por exemplo, calcular o fluxo de caixa disponível para a empresa, que é o comum, fluxo de caixa disponível para o acionista, que é o comum para as instituições financeiras, e é ele o ideal para se avaliar, né, os bancos. Né?
Mas também pode ser aplicado no modelo de dividendos contados. Neste artigo, eu tive que aplicar o modelo de dividendos contados, eu não tive alternativa. Eu queria aplicar o fluxo de caixa para o operacionista, mas não foi possível, com base no balanço patrimonial e DRE extraído lá do IFDATA, do Bacen, do Banco Central, e de lá a gente extrai o balanço patrimonial e DRE de todas as instituições financeiras do Brasil. Lá não tem, por exemplo, ativo circulante. Lá não divide em ativo circulante, ativo não circulante, tem umas métricas assim repetidas, tem algumas métricas necessárias, né, para capital de giro, tem umas métricas necessárias de depreciação, tem umas métricas necessárias para se calcular o fluxo de caixa disponível para acionistas que não estão disponíveis na DRE e balanço patrimonial do Bacen, o que inviabiliza o cálculo do fluxo de caixa disponível para acionista, o FCDA, né? Aí, como alternativa da Modara, que é o maior especialista de valuation e modelagem financeira do mundo, né, ele recomenda a utilização do modelo de dividendos descontados como uma aproximação do fluxo de caixa disponível para acionista. É uma aproximação, ou seja, esses valores que eu calculei, embora eles sugerem, né, a possibilidade de ação de valor de profusão, eles são aproximados da FCDA. Mas, de fato, que a FCDA é maior do que o valor calculado no modelo de dividendos descontados. Então, quer dizer, se eu utilizando o modelo de dividendos descontados já geraram evidências suficientes que apontam para a possibilidade de ação de valor de profusão, se eu utilizasse a FCDA, essas evidências seriam mais evidentes, seriam mais robustas. Tá? Então, por isso que eu sugeri para que nas próximas pesquisas da temática, quem lê esse meu trabalho e quiser replicá-la, né, com resultados mais robustos, que aplique o FCDA, mas para aplicar o FCDA, lembrando que tem que ter essas métricas todas, ativo circulante, ativo não circulante, capital de giro, depreciação. Aí eu não encontrei, lá no IFDATA não tinha, né, e eu não consegui encontrar outra fonte de informação. Tem algumas fontes que são pagas, sem dinheiro para poder pagar uma assinatura, uma base de dados que fornecesse essas métricas, então eu acabei, como eu não tinha um centavo para fazer, eu usei a fonte gratuita, que é o IFDATA do Bacen, né? Mas quem tiver acesso a essas métricas, o recomendável é utilizar o FCDA para calcular o valuation dos bancos e outras instituições financeiras, que vai dar uns valores mais realistas, né, mais próximos da realidade, do setor, né, mais robustos, mais confiáveis, mais consistentes. E também sugere-se utilizar análises estatísticas nessas análises, né? Por exemplo, eu não fiz análise de sensibilidade, né? É um tipo de análise estatística quantitativa muito empregado em valor de modelagem. Eu não fiz. Né? No ano passado eu não sabia fazer, eu estou aprendendo agora. Esse ano e no ano que vem, nos próximos valores de modelagem financeira, eu pretendo fazer análise de sensibilidade, análise de regressão, análise de variância, né, que é a nova, e análise de correlação. Pretendo utilizar essas análises estatísticas quantitativas para dar uma maior qualidade aos resultados do trabalho. Então essas são as 5 principais, né, análises empregadas na análise financeira contábil. Né? Recapitulando: a análise vertical, a análise horizontal, a análise do tamanho comum, a análise dos índices ou quocientes e, por fim, aqui no processo de valuation e modelagem financeira, muito bem empregada, a análise das sinergias versus goodwill. Né? Então, esse é o vídeo de desenvolvimento, né? Eu foquei nas principais características de cada uma das análises, né? Exemplifiquei a análise vertical, exemplifiquei a análise horizontal, exemplifiquei a análise do tamanho comum, exemplifiquei, alistei, né, os indicadores de quocientes, né, microfinanceiros, microeconômicos, né, dei um overview, né, de como se interpretar, né, esses indicadores, embora eu não tenha focado na interpretação de cada um, mas essa interpretação é simples de se fazer. Tem livro de análise de balanço do Safineto que eu recomendo, Martelani, Pazin, Cavalcante, Francisco, Jucá, são autores, né, que realmente todos eles estão alistados, né, nesse artigo, né, que eu considerei para gravar esse vídeo, que estão disponibilizados, né, nos materiais, né, nas referências. Você que segue, você, meu aluno pode acessar, ler essas referências, né, e acessar esses livros, né. Caso algum livro que eu mencionei aqui não esteja na lista, pode entrar em contato comigo, que eu faço questão de incluir.
na plataforma, né, e ao longo do tempo, né, conforme a necessidade, eu posso incluir novos materiais, né, substituir materiais que se tornaram ao longo do tempo desatualizados, todos são atualizados no momento, né, mas daqui a 1 ano, 2, eles se tornarem desatualizados, eu vou substituir por outros que sejam atualizados, né, conforme a ciência for evoluindo, eu vou acompanhando essas mudanças, atualizando, né, os materiais, né, se necessário for, eu posso regravar vídeos, né, para sempre, o curso está sempre atualizado, né, que esse é o objetivo, né, do curso. É isso.